Participando hoje pela primeira vez, o chefe Amaury Frederico Patriota. Tudo bom? Tudo Seja bem. muito bem-vindo. Obrigado. Prazer recebê-lo, que seja a primeira de muitas participações. Com certeza. E obrigada pela gentileza, viu, Imagina, da presença. não por isso. Amaury, Obrigado a hoje vocês. uma dica muito legal. Até agora, para as festas de fim de ano, a gente quer fazer algo mais sofisticado, para impressionar nossos convidados. E o Amaury traz uma dica muito interessante do risoto de maçã verde com nozes. Eu tô curiosa para essa combinação, deve ficar muito boa. Fica muito boa. Inclusive, você pode, até se quiser sofisticar um pouco mais, você substitui o queijo, por exemplo, você pode substituir por um queijo gorgonzola. A nozes você pode substituir por outras castanhas, pode ser com uma castanha do Pará, pode ser com uma castanha de caju. Legal. Você pode ter essa variação, assim, conforme o seu gosto. Gostei. Ok. Para a gente preparar, então, qual a relação dos ingredientes que você está utilizando? Nós vamos A gente usar- comentou aqui, né, do arroz, que é Isso. pro risoto, arroz Isso. arbóreo, você usa? Isso, normalmente a gente usa o arbóreo. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem, que é o carnaroli, que é um arroz também próprio para risoto. Tá. Mas é um arroz que ele demora um pouco mais, ele é um pouco mais firme e demora um pouquinho mais para o tempo de cocção. Certo. Mas é um arroz também perfeitamente adaptado. Aqui eu tenho arroz negro, que é o arroz preto também pode ser chamado, e o arroz vermelho. Esses dois tipos de arroz, eles são arroz integral. Então eles demoram muito para o cozimento, para a cocção. Então a dica que a gente tem é o seguinte: você quer fazer um arroz, um risoto de arroz negro ou de arroz vermelho, dá uma passadinha na panela de pressão. A hora que ele estiver começando a cozinhar, que ela der a primeira, você desliga, deixa sempre sair a pressão naturalmente, nunca põe a panela de pressão debaixo d'água. Tá. Depois você deixa esfriar e você normalmente utiliza ele para fazer o seu risoto tranquilamente. Ai, deve ficar bem bonito, né, o Fica, dá risoto, uma aparência... especialmente o arroz Exato, negro. a apresentação fica muito bonita e você pode usá-lo muito bem. E hoje é muito comum, bacana. né, nas redes Hoje aí de antigamente supermercado. era muito difícil você encontrá-los, né? Hoje Mas em dia hoje em dia encontra você com encontra em qualquer supermercado, bom supermercado. você acha. Adorei as dicas, Amaury. O que mais que você utiliza aqui? Bom, nós vamos começar fritando a cebola no azeite, normalmente azeite extra virgem. Tá. Nós vamos fritar a cebola, logo em seguida já entramos com o arroz, Perfeito. ok? Depois nós vamos colocar o vinho e vamos seguir colocando sempre o caldo. O caldo é muito importante, tá? Sempre com caldo. Nunca faça com água um risoto, você vai estar acabando com o seu risoto. Certo. Eu prefiro normalmente usar o caldo de vegetais. Por quê? A base que eu vou passar agora é uma base que ela pode ser feita para qualquer tipo de risoto, incluindo peixe, camarão, o que você quiser. A base é a mesma. A base Você democrática. Exato, você só vai mudar depois a finalização. Perfeito. Para você usar um caldo de peixe, especificamente para fazer um risoto de camarão, esse tipo de coisa, ou um risoto de bacalhau, por exemplo, eu acho que o peixe ele vai ficar um sabor muito acentuado, então não há necessidade. Faça sempre para não ter medo de errar, sempre com o caldo claro, que é o caldo de legumes. Legal. Ok? Começando a Vamos preparação, lá? primeiras orientações. Então, para o nosso risoto hoje de maçã verde com Certo, nozes. isso. Bom, nós vamos primeiro, panela quente, vamos colocar o azeite e vamos dourar a cebola. Eu vou repassando a quantidade dos ingredientes para você que está em casa aí, quer impressionar, quer agradar o paladar da família, dos amigos. Pode aproveitar agora as festas de fim de ano. É um Perfeito. prato muito bacana, viu? Uma É ótima exatamente sugestão. para isso, exatamente para uma ceia, para um almoço. Normalmente você vai estar com a sua ceia cheia de carnes, etc. No almoço do dia seguinte, você não está muito com vontade de comer tudo de novo, né? E isso aqui é uma dica simples, rápida, não é uma coisa demorada. E impressiona, né? Impressiona, Amaury? só o nome, né? Você, vamos comer um risoto de maçã verde. Já é sofisticado, já é chique. Já, né? Já, né? E é bem interessante. Repassando então os ingredientes, para você que está em casa, anote 200 gramas do arroz arbóreo ou carnaroli. Isso. 2 colheres de azeite, 1 litro de caldo de legumes, uma maçã, o suco de 1 limão. Que é para não oxidar. Ah, Ainda legal, já o suco chegou, do limão é pra para não maçã. oxidar a maçã. Perfeito. Ainda assim ela já oxidou um pouquinho, mas não tem Mais ou problema. menos 50 gramas das nozes, poderia ser uma outra oleaginosa, uma outra castanha. Exato. 25 gramas de manteiga, a manteiga é para aquele Pra toque finalizar, final, né, do exatamente. prato. Todo risoto leva manteiga no final, que é para dar o brilho do risoto. Legal.
60 gramas do queijo, aqui nós optamos pelo queijo parmesão. Isso. 60 ml do vinho branco, um vinho de boa qualidade. Sempre. E uma cebola média picada ou ralada. Aqui já foi para a panela o azeite e a cebola e colocamos agora o arroz. Isso. O vinho, vamos lembrar que o vinho sempre vinho seco. Tá. Ok? Porque senão, se você entrar com um vinho demi-seco ou um vinho suave ou doce, ele vai ficar, o sabor vai ficar bastante alterado. Tá. Tem que ser para risoto seco. Eu consigo servir quantas pessoas, Amaury, com essa quantidade? Essa porção para 2 pessoas. 2 pessoas. 2 pessoas. Então você faz a proporção, a sua proporção. Dobrar, exato, duplicar, exato, enfim, conforme a quantidade de convidados. Perfeito. Exato. Aqui, nesse momento, você já tem a cebola bastante dourada, já está transparente, esse é o momento certo para você colocar o vinho. O vinho é sempre o primeiro. Por que você vai colocar o vinho primeiro? Porque ele vai evaporar e vai tirar todo o teor alcoólico. Vai ficar só o sabor. O sabor você vê mesmo, que né? O aroma já é bastante interessante, não é isso? Já agrada. Já agrada. Tá, E desperta o apetite já, com certeza, né, com certeza. Isso aqui, eu falo que sempre que o risoto é um prato para você fazer entre amigos. Porque você está fazendo, está conversando, está tomando um vinhozinho. Porque ele ficando pronto, a gente já tem que servir, né? Tem que servir pra imediatamente, exatamente. Então, normalmente você já está com a mesa pronta, os amigos à volta, ou a família, não é isso? E você serve quentinho. Bom, é simples, né? A gente só vai acrescentando os ingredientes simples, e sempre simples. mexendo, né, Mauri? O risoto você tem que sempre sempre ficar mexendo, sempre mexendo. Bom, aqui nós chegamos num passo que você vai deixar o vinho um pouquinho. Você vê que ele começa, o arroz, ele começa a mudar um pouquinho de cor. Você vê que em volta ele já tem vamos dizer assim, uma aura mais clarinha e no meio ele está mais branquinho ainda. Então nós vamos continuar com isso e vamos começar a introduzir o caldo. Então esse é o passo principal, que é a base do risoto, ok? Mexendo e acrescentando o caldo. Vai secando o caldo. Ele vai secando e você vai colocando. Vai secando, você vai colocando, enfim. Essa é a base de qualquer risoto. Daqui para frente, é só isso. Então vamos trocar, eu vou pegar o que está já bastante adiantado. Perfeito. Okay? Amaury, nosso programa ao vivo, o Brasil inteiro acompanhando nossa programação e já estamos recebendo participações aí pelas redes sociais. Pediram para confirmar tanto o arroz vermelho quanto o arroz negro, ambos você orienta a colocar na panela de pressão? Sim, um pouquinho antes você coloca os dois, né? até exatamente o que eu falei. Você cobre o arroz com água e coloca na pressão até quando ele começa o chiado. O chiado. Tá. Começou o chiado, você já pode desligar, certo? E escorra e pode deixar ele esfriar e usa normalmente como o carnaroli ou o arbóreo. E aí eu vou seguir as etapas que a gente está fazendo. Exatamente. Aqui você vê a diferença desse para este, em que você já está com ele bastante, ele já perdeu totalmente aquela coisa de transparência e ele já está al dente. Tá. Ele já está al dente. Então só vamos dar uma secadinha nele e a gente já coloca. Amaury, para aquela pessoa que nunca fez risoto, mais ou menos quanto tempo que a gente vai ficar mexendo e quantas vezes eu vou acrescentar esse caldo? Esse caldo? Normalmente, se você está usando, se você está usando o arbóreo, que é um arroz que é mais rápido, ele demora menos tempo para a cocção, o que você vai ter umas 4 vezes, vai ter o vinho, depois normalmente 4 vezes, dependendo também do seu fogo, de que forma que você está fazendo. Mas em média eu vou acrescentar ali umas 4 vezes. No máximo 5 vezes. Tá. Lembrando que eu acrescento o caldo, ele vai secando, vou acrescentando de novo, vai secando, mais ou menos 4 vezes. 4 vezes. O tempo de cocção, no total, se você for fazer direto, sem o passo, uns 25 minutos ele está pronto. Tá? Se você for usar, por exemplo, um fungo, é o momento certo, já está na hora de você colocar o fungo. Que é uma delícia também, também, né? Perfeito. É muito gostoso um risoto ao fungo. Um risoto de bacalhau também fica bastante interessante. Enfim, um risoto de tomate seco fica muito interessante. Que é nesse momento que eu iria acrescentar esses ingredientes. Exatamente. Aqui é o momento, esse passo é o momento onde você vai definir qual o risoto que você vai ter. Tá. Qual vai ser
para onde você vai passar em frente. Então, no nosso caso, nós vamos fazer o de maçã verde com noz. Então, agora, nesse momento, a gente introduz a maçã verde picada. Você tira a casca, né, Mauri? Sim, sem a casca. A maçã verde ela é mais ácida, né? Então, ela é bem interessante. E é de uma cocção rápida também. Participando hoje conosco o chefe Amaury Frederico Patriota. Você é de São Paulo, capital, né, Amaury? São Paulo, capital. Um abraço aí para todos os nossos telespectadores de São Paulo, capital, sempre acompanhando a nossa programação. Tanto pela TV quanto pela internet. Pelo site da Rede Século XXI, você consegue acompanhar ao vivo a programação inteira, inclusive aqui as dicas deliciosas do Quadro com Sabor. Divulgue aí na sua cidade, viu? Para os seus amigos, hoje muita gente conectada às redes sociais, né, Maurício? Exatamente, exatamente. O pessoal da internet gosta bastante de... Compartilha essas ideias boas. Compartilha bastante, exatamente. Aqui chegou o momento que já estamos finalizando, já podemos praticamente servi-lo. Legal. A hora que a gente coloca esses últimos ingredientes é rápido, já, né? Aqui é rapidinho. Seja o bacalhau ou o fungo. Seja. Você notou que eu não coloquei sal, nem... Não, verdade. Não fiz correção de sal, por quê? Porque, como é um sabor meio agridoce, eu vou colocar o queijo, o próprio queijo, ele já se encarrega de acertar o sal. Se você quiser colocar mais... Eu, em termos de saúde também, eu prefiro não usar muito sal. Para você ter um... E foi o que você falou, o queijo cumpre esse papel, Exatamente. né? A não ser... eu sempre, em todos os pratos, eu prefiro estar com ele com pouco sal, para que a pessoa corrija o sal no seu próprio prato, do que estar com ele salgado e a pessoa ter que engolir uma coisa que não está ao seu agrado. Então, eu acho, na minha opinião, sempre que possível, deixe a pessoa, se precisar, corrigir o sal, ok? E aqui chegou o momento que a gente vai dar o brilho e finalizar o prato. Recapitulando então mais uma vez, 200 gramas do arroz arbóreo ou carnaroli, 2 colheres de azeite, 1 litro de caldo de legumes, uma maçã verde, suco de um limão, que aqui a gente usou o suco do limão para colocar na maçã, tá bom? Gente, ela ficou um tempinho aqui cortada em cubinhos, talvez você em casa nem precise. 25 gramas de manteiga, que nós colocamos agora por último, 50 gramas das nozes moídas ou outra castanha, outra oleaginosa, 60 gramas do queijo, tipo parmesão, nós optamos aqui, poderia ser o gorgonzola também, Pode né? ser o gorgonzola. Gorgonzola com a maçã verde deve ficar muito bem gostoso, Amaury. Bem gostoso. 60 ml do vinho branco, tem que ser vinho branco seco, tá bom? E uma cebola picadinha, que foi o início aqui da nossa preparação. Exatamente. Azeite, cebola, acrescento o arroz, Agora acrescento o vinho. Pronto, já estamos prontos para finalizar o prato. Ai, o momento que eu mais gosto, Amaury. Aprender receita é muito bom, mas experimentar é melhor ainda. O mais gostoso é a finalização, né? Eu aqui trouxe Você me pega um guardanapinho para eu dar uma limpadinha no prato, por favor? Eu trouxe um prato que é específico, né, para massas e para risotos. Né? É um prato, ele é um prato especial para isso, né? Mas você em casa, por favor, utilize a sua louça com certeza. Ok? Se precisar de mais algum, tá aqui. Para finalizar, a gente pode fazer uma coisinha só para... Aquele charme, né? Só aquele charmezinho, né? Que a gente gosta sempre de fazer. Uma pimentinha rosa para você dar uma enfeitadinha. Que sempre combina muito bem. Tá aqui. Gente, que delícia. Risoto. Quentinha, fresquinho. Adorei a ideia da pimenta também para finalizar, viu, Amaury? Uma pimenta rosa, ela sempre cai bem. Normalmente com todos os pratos. Já peguei um pedacinho com maçã e com as nozes para... A crocância deve ser interessante. Interessante. Agora vamos ver a combinação desses sabores. Amaury. É uma receita para as festas de fim de ano e também para depois o ano inteiro de 2014. Muito boa. Bem interessante, né? A crocância fica bem... Amaury, deliciosa.
Adorei, fiquei muito feliz, viu, em conhecê-lo. Quero te ver em breve. Com certeza, estarei aqui. Pode ser? Com certeza. Turminha, agora eu vou aproveitar. Você gosta de risoto? Nunca fez? Fica essa sugestão. Tenho certeza que vai agradar o paladar de todo mundo. Fui!